que a NASA fez um projeto de nome Bluebeam. O que é esse projeto agora? Bom, esse projeto Bluebeam, chamado Raio Azul, ele vem para acabar com as religiões atuais e unificar uma nova ordem mundial religiosa. Isso partiu da NASA? Na realidade existe um governo oculto que pretende que haja uma única religião, até para direcionar melhor o rebanho, né? Bom, João, você quer complementar? Para onde será que eles querem direcionar o rebanho, esse novo projeto? É uma curiosidade. Particularmente uma parte pro abate, né? Total. Uma parte pro abate, total. Com certeza? Com certeza. Nossa! Com certeza. O projeto Bluebeam foi visionado pela NASA, né? Sobre construir uma estrutura de controle mundial, ou a nova ordem. E esse projeto, ele começou a ser executado, né, mas totalmente em segredo, ninguém sabia, até que ocorreu de sair, isso correr através do jornalismo. E surgiu onde? Isso foi um jornalista do Canadá. Canadá que começou a abrir a corneta, a ideia, né? Foi desse jornalista do Canadá? Não, o jornalista começou a divulgar isso. A divulgar, o projeto já estava. Porque alguém de dentro da NASA pegou e passou informações para esse jornalista e ele começou a investigar esse suposto projeto. E aí ele trabalhou com uma equipe de mais 3 repórteres. Se eu não me engano, o nome dele é Sergei Moravich. E chegaram a que conclusão? Não, porque os 4 morreram do coração na mesma semana em países diferentes. Interessante, sem né? que eles tivessem nenhum tipo de quadro cardíaco. Bom, Lu, uma coisa que é interessante que eu gostaria de colocar aqui... Nossa, perdi a voz. Pois é. Os 4, galera do céu, não estou acreditando. Os 4 morreram do coração no mesmo dia? Mesma semana. Na mesma semana em locais diferentes. Então existe um poder por trás que não quer que isso venha à tona. Mas isso foi espalhado pela internet, né, Joana? Está espalhado na internet e o projeto Bluebeam é para consolidar a nova ordem mundial, que é uma ordem que visa criar uma única religião. Inclusive, esses dias os evangélicos estavam avisando sobre ele. Isso. Mas e a religião católica? Como ficaria nisso? Ficaria nisso. Embutido nisso aí também? Com todo o poder da Igreja Católica? Aonde o Papa fala com os ETs, com várias espécies, inclusive? Veja, eu tô afiada, viu? Tá afiada, né? Eu tô afiada. Acontece que há um consenso, né, do que se vai fazer no futuro. E no desenrolar, nós vamos ver alguns vídeos que vai te deixar com mais certeza do que está acontecendo. Você vai perceber que o cristianismo vai se unificar, que o povo árabe vai se unificar, né? Na parte da África também vão se unificar, tudo baseado nesse projeto da NASA. Aí você fala assim, mas como vão fazer isso? A NASA, agora vamos falar sobre esse projeto. A NASA, ela quer projetar imagens holográficas Os grandes mestres, né? nas grandes alturas, né, na atmosfera. A nossa atmosfera. Perfeitas. Eu quero saber como são essas projeções holográficas. Nós temos um videozinho, né, Temos. João? Vamos passar para a galera entender mais ou menos, inclusive eu, que eu quero saber o que está rolando aí. Vamos lá, galerinha do bem. Essas imagens são projeções holográficas, é isso? Isso. Foram confundidas com mísseis. Na China, por exemplo, que nem passou lá. Aqui nos Estados Unidos, dá uma olhada, uma projeção feita, outras projeções em espirais.
Da onde nas vêm essas nuvens projeções? do espaço. Do espaço, de satélites que contém E qual é a projeções intenção de holográficas. quem coloca essas projeções? Lá na pirâmide. Olha, de dentro da pirâmide? Parece que está projeção? saindo da pirâmide, mas está vindo de cima a projeção holográfica. É. Então, E qual é a intenção? a intenção desse daí era teste. É só teste. Era fazendo teste. Porque esse projeto está atrasado já. Ele era na realidade, ele era para estar começando a ser executado agora em 2013, né? Exato. Já tinha que ter começado há 2 anos atrás. Mas algumas pessoas que combatem que esse projeto não existe, eles usam o seguinte argumento: para fazer essas projeções holográficas precisa de 60 satélites de Aqui, projeção. fora da Terra. E Né? que se alguma coisa desse tipo fosse feita, todo mundo ficaria sabendo. Só que o ônibus espacial levava 3 desses satélites a cada voo. E atrasou por causa da explosão daquele ônibus E espacial. nós estamos lotados de satélites em nosso espaço, né? Na realidade, o projeto Blue Beam é uma forma de domínio imposto pelo medo, pela NOAA, que é a nova ordem mundial, que visa dominar as pessoas por meio da religião. Então pode-se dizer que esse projeto tem uma conotação religiosa. Conotação Pode religiosa e negativa. dizer. E negativa. E negativa, porque eles vão usar a religião e grandes avatares que estiveram aqui, né, Joel? Isso. Que na realidade é uma projeção falsa, mas que vai parecer verdadeira para quem não tem esse tipo de conhecimento, para que se torne seguidor da nova ordem mundial. A intenção deles é essa. E vai ser um domínio imposto pelo medo, Mas inicialmente. será que vai ser fácil isso acontecer? Sim. Porque o que eu penso é a briga com a Igreja Católica, que é muito poderosa. Não, ela vai estar nisso. Até onde pode afetar o ser humano, que é o Não, nosso vai- interesse? Até onde? No primeiro plano, que vai afetar toda a humanidade. E teremos que estar como muito se lúcidos. tem certeza disso, que vai afetar a Ó, humanidade? se for colocado o projeto conforme foi denunciado, realmente vai afetar, porque a humanidade Como foi denunciado? foi denunciado pelos jornalistas que morreram. Todo o projeto Blue Beam, porque ele vazou a informação da NASA. Certo, alguém da NASA Passou a pra informação e eles começaram a foram pesquisar. e morreram em lugares docu- diferentes. Nós fizemos até um Mas documento. deixaram algo escrito. Deixaram documentos, eles têm documentos desse projeto que é real, que não é uma ficção. Tanto que existem testes do projeto Blue Beam na África. Nós trouxemos aí imagens para você ver como que funciona. O que acontece? Vamos falar para o público em geral. Eles têm os satélites, e nesses satélites estão acoplados máquinas holográficas. Então, elas projetam holografia. Por que eles estão espalhando esse chemtrails também? Para formar a tela. Para formar tipo de uma tela, para que possa projetar também esses seres. Ou seja, vai ter projeção de Jesus Cristo, Buda, Maomé, para que haja uma unificação das religiões. Porque eles estão vendo... E o que público vai pensar que é Jesus mesmo. as pessoas vão pensar. Até porque existem profecias que dizem que ele voltaria. Maomé também promete retornar. Mas tem aí dentro também, já vai explicar direito, uma questão que eles vão, nesse projeto, vão mostrar uma suposta invasão alienígena. É uma fraude, mas eles vão dar a entender para a humanidade que nós seremos invadidos. Nós temos o projeto, ele não só está envolvendo a imagem holográfica, mas também está envolvendo o som. Um som que é emitido nessas ultra baixa frequência, que você tem a impressão que está falando dentro da sua cabeça. Entendi. Então você vai ver a imagem E vai ouvir dentro da sua cabeça essas vozes falando na sua língua, tá? Mostrando que o Messias voltou ou coisas desse tipo. E da onde vem? As vozes. vozes, elas estão já... tem muito poste falso, existem muitas torres de igrejas que são antenas, Que são utilizados né? para isso. Árvores Eles estão utilizando... camufladas que são antenas. Então vai haver uma replicação. É enviada do ARP, ele bate na atmosfera e depois ela vai replicar. Então ela vai atingir toda uma parte. Mas o que eu vou ouvir, você vai ouvir a mesma Exatamente. coisa? A mesma coisa. Todo mundo vai ouvir a mesma coisa? Isso. A mesma mensagem? Só que dentro da cabeça e não pelo ouvido.
para que as pessoas não tenham dúvida. Ou seja, é um show tecnológico para impor um sistema religioso único no planeta, entende? Que é uma forma de condução das massas para a finalidade que eles desejam. Você sabe que eu até acharia interessante a unificação, eu acharia interessante desde que fosse para o bem, né? E que fosse uma verdade, não que fosse uma ilusão também, né? Mas eu não sei, eu estou confusa. Eles estão, na realidade, a intenção desse projeto Bluebeam não é positiva, né, Joel? Bem, a gente tem que entender que já muito sangue derramou por causa de divergências religiosas, né? A gente tem a nossa terra aqui, o nosso planeta. Continua derramando ainda. Continua. E não param de derramar sangue. Mas eu acho que o povo vai confundir, porque claro que na Bíblia está escrito que ele vai voltar. Exatamente. Sabe? De repente, se eu vejo uma imagem dessa projetada... Você vai convencer que não? Eu vou achar que ele está voltando, eu já vou delirar, né? Todos vão, né? Se você tem a predisposição a ver milagre, quem vai te convencer do contrário? Depois de uma visão dessa? Ninguém te convence do contrário. Então você começa a fazer parte daqueles iluminados que viram Jesus, a Virgem Maria, que viu Buda. E todos vão ver ao mesmo tempo? Isso. Cada região a sua. Cada região a sua. Mas em determinado momento, né, João? Aparece um Deus. O que seria a região? Por exemplo, na Índia, eles vão ver o Krishna, por exemplo. A Índia, uma grande parte da Índia que tem a questão do Krishna, Shiva, vão ver esses deuses. Mas em determinado momento, esse projeto Bluebeam vai fazer o que? Eles vão pegar todos esses deuses e vão se unir numa única coisa. Ok, eles fizeram, deu certo, unificou, e só existe uma religião. E aí? Não, isso é impor o falso Messias. O que nós estamos tentando falar para vocês, e aí? Que isso é impor um falso Messias, um falso Deus. Você acreditaria num Deus digital? Então, isso que nós estamos tentando mostrar. Aí a última fase do projeto é a resposta que você está me pedindo. Eles, através das descobertas arqueológicas, das projeções holográficas, tá? Da voz dentro da cabeça, aí eles vão passar a seguinte informação: estamos sendo invadidos por alienígenas. Começou a Guerra Santa. Pois é. Arrebatamento chegou. E aí, eu pergunto? A nossa população vai se reduzir rapidinho. Irmãos contra irmãos, né? Isso tá Guerras bíblico. Vão pintar mais ainda? Só que dessa vez sob controle total. Sob controle total. Então, a população vai se reduzir. E esses alienígenas são do mal, né? Porque como existe o ser humano do mal, o alienígena são projeções também. Holográficas que eles vão fazer. Eles só vão fazer isso invasão. para pôr um medo à população. Mas existem os alienígenas do mal, Existe. Né? Existe. Isso nós já pudemos ver. Quem olha para o céu e acha que todo objeto voador é gente do bem, deveriam ser mais ponderados. A finalidade, inclusive as pessoas que participam de igrejas evangélicas, eu estive conversando com evangélicos, eles estão sendo comunicados dentro das igrejas evangélicas sobre o projeto Bluebeam. Mas você acha que esses caras inteligentes que comandam as igrejas evangélicas, porque eles são inteligentes, informadíssimos e super cultos, eles não sabem? Eles sabem. Sabem. E você acha que eles não vão seguir? Na realidade, estamos num planeta onde o cifrão reina e a consciência eles vão rasteja. seguir? Claro que Mas vai. Então eles fazem parte do plano. Claro que fazem. Veja bem. Você veja bem, se pessoa numa política tão pequena como a do Brasil, a pessoa se vende, né? E fica faltando água pra gente aqui, represa vazia, empresas aí do ramo de refrigerante, cerveja, dominando as nascentes, e está tudo quieto, está todo mundo certinho, quietinho, sem fazer nada. O planeta, eles calcularam que o planeta tem suporte de vida para um certo número de pessoas. E quando chegasse nesse número, que seriam quando 7 bilhões de pessoas, e que nós chegamos já a 8 bilhões, seria excedente e perderia-se o controle. E realmente está perdendo o controle. Então eles precisam dar um fim.
Na realidade, o projeto Bluebeam não quer dizer que ele vai acontecer, mas ele foi denunciado e esses 4 jornalistas morreram. E nós estamos trazendo aqui essa pauta porque a intenção do projeto Bluebeam é utilizar a religião, a sua fé de uma forma negativa. Então questione. Nós gostaríamos de mostrar, se você permitir, aí nós temos aí imagens holográficas. Né? Eu vou primeiro mostrar os sons que foram feitos testes. E nós pegamos lá em Santo André também. Então, pegaram também lá? Quais os testes primeiro, para a gente explicar? O teste de som. O som vindo do céu. Eles fizeram os testes para ver o que vai acontecer, o que eles podem melhorar ou não. Essa foi a intenção. Eles fizeram o teste para ver a repercussão disso. Entendi, para ver o que pode... Então nós temos um pequeno vídeo aí. Vamos lá, Marcelinha. The fuck is that? Mas, nossa, eu estou impressionada. Esse é o tipo de som, quer dizer... Eles têm tecnologia para isso. Para você ter uma ideia do som, assim, legal... Será que dura por quanto tempo para ele ficar pronto? Na realidade, ele já está pronto. Né? Ele está pronto. E por que a gente está trazendo isso para a televisão? Para denunciar mesmo, para que a sua fé não te engane. Isso é de suma importância que uma TV traga. E é só pesquisar na internet. Projeto Bluebeam. Olha lá, gente. Vocês vão ver o quanto de informação tem. Pesquisa, gente. Pesquisa. Não acredite. Fique por dentro. Se informe e tire a sua conclusão. A conclusão é sua. Mas pesquise. Isso aí. Não acredita em mim, não, nem nela. É verdade. Faça a sua pesquisa. Você vai ver que a coisa... ela aumenta ainda mais do que aquilo que nós estamos falando. Agora não temos algumas imagens holográficas aí. Agora, esse próximo vídeo que eu trouxe, esse é real, e pior de tudo, é que... É real, comprovado, cientificamente comprovado, não tem enganação, não tem montagem, é real. Vamos lá, Marcelinha. Olha que perfeição, né? Ó. É uma projeção sobre nuvens. Essa foi na Noruega. E essa filmagem foi feita por quem? Adeptos, né, da religião, filmaram com o celular. É porque hoje em dia não tem jeito de como esconder, porque com o celular você pega nada tudo. se esconde. E sempre tem um cinegrafista amador. Em todo lugar tem um cinegrafista amador. Esse na Noruega foi falado que era um míssil que falhou, que não sei o que e tal. Não, não era. Era uma projeção. É teste? Esse era um teste, famoso tá teste. Vendo? Você vê até da onde vem a projeção, tá vendo? Agora, a Ângela pergunta uma coisa, você diz, não, nós precisamos esclarecer, a galera tem que saber o que está acontecendo, tem que se informar. Ok, mas e o que se pode fazer? Então, qual o conselho que você dá? O que se pode fazer? A própria religião, na Bíblia, por exemplo, fala de um falso profeta que se apresentaria, né, como se fosse o salvador do planeta Terra.
Então é um falso salvacionismo que eles vão apregoar, porque eles vão impor o medo de uma invasão alienígena, e na realidade eles vão colocar nações contra nações, por conta da fé religiosa. E contra os nossos Eles, a NASA? Na realidade, eles precisam diminuir, pelo que nós entendemos desse projeto, a quantidade de pessoas que estão aqui. Quer dizer que o Obama está por dentro de tudo. Eu penso que os grandes líderes planetários que estão envolvidos com a Illuminati estão por dentro, sim. Eu penso que sim. Você acha que o Obama estaria envolvido com o Illuminati? Eu acho que todos os governos do mundo estão. Estão. E eles direcionam quem vai mandar, quem manda, quem não manda. Você também acha, João? O Obama, ele não é o cargo mais alto dos Estados Unidos. Tá? A prioridade... Na verdade, o presidente nunca mandou em nada, né? Não, nem no Brasil. Não é o cargo mais alto no país. Então, de certa forma, ele também segue um protocolo. Né? Todos os governos seguem protocolos. Nós colocamos os governantes, mas eles seguem ordens também. Eles são uma forma da gente pensar que não é escravo. Você acreditaria num Deus holográfico? Então vamos questionar. Porque na hora de acontecer isso, como eles estão querendo, realmente muita gente não vai nos ouvir. Então nós estamos trazendo muito antes de e ocorrer suponhamos isso. Então que tudo bem, as pessoas se informem, elas vão procurar o que é o Projeto Blumin, se informem, já estão conscientes de que isso não é uma verdade, isso é um Deus virtual. Eu pergunto de novo, e daí? Quer ver? E daí que você desmonta a máquina deles, né? Vai ser feito do mesmo jeito, porque isso que nós estamos falando aqui atinge uma parte muito pequena da... O projeto só iria adiante se o povo entrar e o povo acreditar. Mas não há possibilidade do povo acreditar nisso que nós estamos falando. Não há possibilidade. Eles têm dificuldade, o povo foi emburrecido ao longo do tempo. Então o povo já é limitado no seu pensamento abstrato, em uma série de coisas, através da alimentação, através da água e assim por diante. Eu gostaria, se você me permite, existe uma foto que eu coloquei aqui, que você sabe que eu estudei a Bíblia, e eu lembrei desse texto da Bíblia, e eu gostaria que passasse, que mantivesse ela na tela lá. Eu quase me enxergo lá. Ô Marcela. Mateus 24, 25, 26. Você precisa ler pra gente. Esse texto falava sobre os falsos sinais. Repete pra gente. Esse texto fala sobre os falsos sinais. Ou seja, Jesus está no deserto. Não acredite. Jesus está dentro da casa. Não acredite. Que haverá sinais de que Jesus estaria em lugares onde ele não está. E esse texto vem alertando, por quê? Por causa desses tempos agora, são textos proféticos, né? Para quem segue a Bíblia, que é evangélico, católico, espírita, kardecista, esse texto, ele já avisava que coisas fenomenais iriam acontecer. Nessa hora que ele entra em cena. Um projeto desse está dentro da NASA, né? De uma organização. A NASA nunca foi o que parece ser. Ela domina até o governo norte-americano. Domina tudo, né? Domina tudo. Na realidade, a NASA também ela é uma organização secreta, né? E toda organização secreta tem os seus segredos. E esse segredo, quando veio à tona, levou a cabo a vida de 4 jornalistas. Isso sem contar outros que já nós não sabemos. Quanto também. tempo faz que esses jornalistas foram? Foi em 94 que ele foi. E ninguém publicou. A não ser na internet. Esse projeto está rolando, né? Desde 83. Nossa, Em 83 que eles tiveram contato com o projeto, e acho que em 94 que eles foram mortos, porque eles começaram a mexer em muita coisa, que nem E tem outros jornalistas pesquisando? Com certeza, né? Tem muita... Correndo perigo, inclusive. Né? Tem muita pesquisa sobre o projeto Bluebeam na internet. Hoje, os pesquisadores de conspirações estão alertando. Agora, é claro, no momento desse, é claro que o povo, a grande massa, vai entrar em fascinação. Eu não tenho dúvidas. Então, que a gente esteja alerta. Se acontecer esse projeto... Mas você não tenha dúvida se as pessoas com mais certeza. humildes, menos informadas,
Mas Com olha, certeza. uma coisa Se eu legal. ver uma coisa dessa, eu já começo a chorar de emoção. Viu? Eu já acho que eu tô indo pro céu, já tô indo junto. Na realidade, ele Você vai ser arrebatada nesse caso. Não é? Nossa, eu vou que vou. Na realidade, os próprios pastores das igrejas evangélicas eles já estão dentro das igrejas evangélicas comunicando os seus rebanhos aí. Eu estava outro dia em Santo André e um pastor pregando, ele falou do projeto Bluebeam, em plena Avenida Oliveira Lima. As Testemunhas de Jeová também já eles falaram estão falando sobre isso. desse projeto. É porque eles têm força, né? Eles têm força para poder mudar a Na cabeça verdade, do é rebanho, mudança né? de poder, né? Eles vão perder o poder deles, de domínio de massa. E não vão permitir, né? É claro que não. Eles não vão permitir. Você quer ver uma coisa estranha? A gente estava falando de conspiração. Logo depois que nós fizemos o programa do mês passado, Chemtrails, acho que uma semana depois, uma rede aberta colocou um programa semelhante ao nosso, né? Mas mostrando, sabe, o que a gente não mostrou aqui, eles mostraram lá. Depois perguntaram para um técnico, né, de climatologista, esse negócio. A pessoa teve a cara dura, depois de passar tudo aqui, falar que o homem não consegue mexer com o clima e que conspiração é um mito. Você vê como que está a cabeça dos nossos climatologistas. Na realidade, João, eles fazem um sanduíche de verdades e mentiras para confundir, né? E para que as pessoas não tenham um nível de lucidez para discernir a hora que acontecer as coisas. Então, sem lucidez, sem claridade de pensamento, você entra, você vai ser... Nós vamos ser, como diz o Zé Ramalho, vida de gado. Vamos todos para o abate sem questionar. Eu tenho um vídeo agora, que é uma curiosidade, de uma pessoa que não é ufologista. Ele é um astrônomo amador, né? E veja o que ele deixou. Vamos ver esse vídeo rapidinho. Entendi. Pode e aí, falando, vai narrando pra nós, durante João. a noite, ele captou isso aí. Você está vendo esses pontos? Aham. Então, esse que está se movendo, o equipamento dele acusou que sendo um avião, porque tem um programa que identifica aeronaves. Mas esses outros pontos... Os outros dois, o avião passou. São 6 lá no total, você está vendo? São 6 no total. O avião passou. E ele foi identificado pelo programa de computador que era um avião, mas esses 6 pontos não foram identificados. Não foi identificado. E a nada, olho nu né? você não vê isso aí. Não identificou nada, né? Nada. Isso. Então, esse rapaz, é o Wagner. Eu esqueci, é o Wagner. Ele é um astrônomo amador. Ele focalizou isso, viu isso aí, ele tirou tudo que podia ser e ele falou: é não identificado. Para mim, um ufologista, um ufólogo deveria ser assim, né? Tirar todos os tipos de possibilidades e parecer com um vídeo de OVNIs assim. Infelizmente, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Você viu como passa rápido? Passa rápido. É muito rápido.